Olá pessoal, eu sou o Cristiano De Martini, dentista e CEO da Odontotop, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado e que leva à falência muitas empresas, a inadimplência. Nós precisamos tratar com muito cuidado cada detalhe do nosso financeiro para que a inadimplência não leve o nosso negócio para o buraco. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de dar aquele joinha aqui no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente vai estar trazendo para cá. Sabe aquele momento que você está esperando aquele dinheiro entrar na conta, aquele valor que você vendeu parcelado para o teu cliente, mas infelizmente ele não paga? Nós precisamos ter muita atenção, porque esse valor ele pode quebrar o seu negócio. E nós precisamos ter muito entendimento sobre para quem a gente está vendendo. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Para quem eu estou vendendo, como eu estou vendendo, o que eu faço para diminuir a minha inadimplência lá no meu consultório e na minha empresa. Até porque a odontologia é um negócio e tudo que eu falar aqui pode ser replicado para qualquer negócio no empreendedorismo. Antes de entrarmos nas soluções para diminuir esse problema no nosso negócio, eu vou falar para vocês o que é inadimplência na prática. Basicamente, a inadimplência é quando o teu cliente ou o teu paciente não paga o boleto que foi gerado para ele, a parcela, o financiamento que foi feito para ele executar o tratamento ou comprar um serviço ou produto que você oferece lá no teu negócio. E isso tem um impacto muito grande no teu caixa, até porque você tem um planejamento financeiro. E principalmente quando você já fez a entrega de um serviço, que é o caso do dentista. Nós já entregamos um trabalho, já executamos um serviço, ou seja, nós tivemos todos os custos e a nossa margem muitas vezes ela está suprimida a um percentual daquele valor que vai ser pago pelo paciente. E quando ele não paga, você tem um rombo gigante no caixa. E muitas vezes o que acontece lá no dia a dia, na prática do consultório? Nós não temos atenção para isso e a gente não olha. E aí a gente acha que o negócio não está sendo rentável, o negócio não está tendo resultado, mas na verdade é o nosso cliente que não está pagando a parcela, não está pagando o valor que ele deve para nós, e isso tem um impacto lá no nosso fluxo de caixa, gerando um rombo em todo o processo. Pensa comigo, você vai fazer um tratamento em um paciente, você vai gastar para atrair ele, ou seja, você vai ter uma estratégia de marketing, você vai ter uma equipe que vai atender ele, as recepcionistas, uma estrutura para receber ele, um cafezinho lá para atender ele muito bem, você vai ter um dentista que vai atender ele, vai fazer um raio-x, vai fazer um diagnóstico, vai preencher uma anamnese, tudo isso conta muito tempo, além da estrutura, né, o custo físico que você tem ali empregado naquele trabalho. Vai lá, finaliza o tratamento e aí vem o grande momento, ou seja, entregou o tratamento, o paciente sai feliz e aí lá no final o teu paciente, no momento de ele fazer a parte dele, ele não faz, ele não paga o boleto. E aí, o que vai acontecer? Mas antes mesmo da gente falar o que vai acontecer com a empresa, é importante a gente entender o porquê isso aconteceu. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá no início, lá no momento em que eu falei que a gente atendeu o paciente lá na recepção. Talvez ali esteja o grande detalhe que faz com que a gente já tenha um filtro no atendimento e uma previsibilidade do que vai acontecer lá na frente. Eu vejo que muitos dentistas não têm um controle, não têm um software de gestão, não fazem uma consulta do cliente, do paciente que eles estão atendendo ali dentro do seu consultório. E muitas vezes não levam em consideração, por exemplo, a margem de inadimplência que você tem no negócio. E aí eu faço uma pergunta para você. Você sabe qual é a inadimplência que você tem dentro do teu negócio? Tem que saber, precisa saber agora. É 3%? É 5%? É 10%? Se você não tem certeza desse número, clareza desse número na tua cabeça, você não está fazendo a gestão correta do teu negócio. Então vamos lá. Primeiro ponto, é importantíssimo que se tenha uma análise do perfil do paciente, do cliente que você está atendendo. Uma consulta a sistemas que te dão um panorama de como está a situação financeira do teu paciente, do teu cliente. É o primeiro passo. Feita a análise do paciente, ou seja, analisando através dos sistemas que ele tem um score para fazer o pagamento, você tem que analisar o teu fluxo de caixa. O quanto você pode suportar em parcelamento, em crédito para o paciente, levando em consideração que a análise de crédito feita do paciente não garante que ele vai pagar o boleto. Por quê? Porque existem várias variáveis que podem acontecer durante a entrega do tratamento ou até mesmo após a entrega do tratamento. O paciente pode ter um problema de saúde, perder o seu emprego ou até mesmo ter outras emergências que fazem com que ele não consiga efetuar o pagamento e se torne um paciente inadimplente. Algo que lá no começo do tratamento, quando você fez a consulta, não existia. E como nós trabalhamos com serviço, nós temos que nos atentar a um detalhe bem importante. Nós trabalhamos com a expectativa do nosso cliente, do nosso paciente. Quando nós executamos um tratamento, muitas vezes o paciente pode não sair satisfeito com aquele tratamento. Isso pode gerar um
um certo desconforto para ele, fazendo com que ele não pague o tratamento, não pague a parcela. Como eu faço para evitar isso? Esse ponto é um dos pontos mais fáceis de serem evitados. Trabalhando e entregando um trabalho de qualidade, mas principalmente que atenda à expectativa dele. E aí a equipe precisa estar muito preparada para entender qual é a expectativa do meu paciente. Eu vou falar para vocês algo de experiência mesmo, dos mais de 5.000 atendimentos que a gente faz por dia. O principal fator que leva à inadimplência dentro das clínicas, dos consultórios odontológicos, é o paciente não sair satisfeito com aquele tratamento. E ele sai questionando e, principalmente, ele deixa de pagar a parcela porque ele não gostou do tratamento, porque não foi atendido à expectativa que ele tinha. Além da insatisfação gerada na entrega do tratamento para o paciente, que pode levar à inadimplência ou pode levar a ele a não pagar o boleto, a parcela, nós temos também um outro fator. Muitas vezes nós não conseguimos ser claros no tratamento ou na condição que a gente está oferecendo para o paciente. Ou seja, basicamente, lá no dia a dia, o dentista ele não é preparado para ser um empreendedor, ele não é preparado para ser um vendedor, sendo de forma muito clara, né? E aqui para que vocês entendam, a gente não é preparado para vender, a gente é preparado durante os 4 anos e meio, 5 anos de faculdade para ser operacional. E muitas vezes a gente deixa como um segundo plano explicar para o paciente como funciona a parcela, como funciona o tratamento, a entrega do tratamento. A gente não se atém a esses detalhes porque a gente se atém principalmente à entrega clínica. Mas isso faz total diferença, porque o paciente precisa ter clareza de como ele vai pagar, do que ele vai receber e em quanto tempo ele vai receber, porque isso gera muita frustração para ele. E aí, a frustração faz com que ele pare de pagar o boleto. E na odontologia, principalmente, nós estamos falando de tratamentos de cada vez mais alto ticket. O que é alto ticket? Valores mais altos. Se vê aí tratamentos de 20 mil, 30 mil, 40 mil reais sendo feitos dentro de clínicas, consultórios odontológicos. Isso gera um impacto muito grande na vida financeira do paciente, porque ele vem com uma expectativa, ele deposita uma expectativa naquele profissional, parcela muitas vezes por anos, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente vê muitas clínicas e consultórios fazendo parcelamento. E ao mesmo tempo, o custo para fazer um procedimento desse é gigante por parte de um consultório. Então nós temos que ter muita atenção a isso. E, gente, isso não é uma realidade somente de uma clínica odontológica estruturada, com alto fluxo de pacientes. Essa é a realidade de qualquer dentista aqui. Se nós não temos inadimplência é porque a gente não olha para dentro da nossa carteira de pacientes. Eu tenho certeza que todos vocês aqui têm inadimplência nos seus negócios, só não estão olhando. Lembra que eu falei lá atrás que precisa ter um dado muito claro na sua cabeça? Isso é a realidade. A gente precisa ter conhecimento de quantos % é a minha inadimplência lá no meu dia a dia. Isso faz uma diferença gigante, principalmente quando eu vou aplicar o meu preço para o meu paciente. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, indo para o final do vídeo, eu vou trazer para vocês um exemplo prático. Como a gente fez para diminuir a inadimplência dentro do nosso negócio? Nós fizemos mais de 5.000 atendimentos por dia aqui na Odonto Top. São milhares de pacientes que são atendidos todos os meses e, de alguma forma, nós temos que construir uma estrutura para diminuir a inadimplência dentro dos nossos negócios, até porque a gente precisa ter viabilidade financeira. Ou seja, a conta precisa fechar. Isso tudo é um negócio. Cada unidade nossa, cada procedimento tem a sua precificação. Ou seja, lembra que eu falei porque eu ia contar para vocês como a inadimplência impacta no preço? Porque a gente sabe qual é a margem de inadimplência dentro do nosso negócio e a gente já tem isso embutido no preço que é cobrado do nosso paciente. Nós precisamos monitorar isso dia a dia para que a gente não tenha surpresas lá no final. Mas como fazer isso? Através de ferramentas que diminuam a chance de você ter inadimplência e façam com que você tenha clareza em tempo real de quanto realmente está sendo aquela dor lá dentro do teu negócio. Um software de gestão especializado que entregue dados para vocês é o ponto de partida para tudo isso. Nós aqui temos um software de gestão próprio que foi construído a partir das nossas dores e que entrega soluções em tempo real na mão dos nossos dentistas, dos nossos empreendedores, para que eles entendam quanto eles precisam cobrar do nosso paciente e, principalmente, quanto é o preço que eles vão pagar caso o paciente não pague o boleto. Até porque existe um preço para tudo isso. Se o dinheiro não entra e você não tem fluxo de caixa, ou você fecha o negócio ou você vai buscar dinheiro para injetar dentro do seu negócio. Enfim, em resumo, essa é uma dor muito grande em qualquer negócio. Não pode ser tratado como
algo simples, deve ser tratado como algo grave dentro do nosso negócio. E eu volto a falar para vocês, a gente precisa ter clareza de quanto é a inadimplência, de qual percentual de impacto lá no fluxo de caixa que a inadimplência está gerando no dia a dia do nosso negócio. Mas esse é um assunto muito vasto, falar de inadimplência é algo que a gente poderia falar aqui por horas. E por isso, eu vou gravar um outro conteúdo para vocês no próximo vídeo, falando as estratégias que nós utilizamos para levar os nossos níveis de inadimplência a números de quase zero. Então, se você não quer perder esse e os próximos vídeos que nós estamos postando aqui no canal, se inscreve agora, ativa as notificações, encaminhe esse vídeo para o seu colega, para o seu amigo que é dentista ou é empreendedor e precisa entender um pouco mais sobre o mundo do empreendedorismo, sobre inadimplência, que eu tenho certeza que vai ser de grande proveito estar aqui, a gente vai poder aprender cada vez mais juntos.